Olá, na aula de hoje nós vamos ver a relação que existe entre o exercício físico, o processo inflamatório e adaptações. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre inflamação. A inflamação ou processo inflamatório é uma resposta fisiológica do organismo ao dano tecidual local ou a uma infecção maior. Toda resposta inflamatória faz parte de uma resposta imunológica inata, natural do organismo. E por isso não é uma resposta específica a um agente que causa o processo inflamatório. Todo o processo inflamatório tem a participação de mediadores moleculares que fazem parte do sistema imunológico, além dos vasos sanguíneos. Toda inflamação tem como objetivo eliminar a causa inicial de uma lesão, coordenar todas as reações do sistema imunológico, bem como eliminar as células lesionadas e os tecidos danificados, para iniciar a reparação desses tecidos e restaurar a função. Normalmente, a resposta inflamatória é dividida em duas fases ou três fases: fase aguda, subaguda e inflamação crônica. Em relação ainda sobre o processo inflamatório, nós sabemos que os sintomas gerais do processo inflamatório são bem comuns diante de uma inflamação, diante da lesão de algum órgão, de alguma estrutura do corpo. Normalmente, acontece aumento da temperatura local, causada pelo aumento da atividade celular na região afetada. Além disso, ocorre rubor, vermelhidão, causada pelo aumento do fluxo sanguíneo na região afetada. E esse fluxo aí tem como objetivo levar uma maior quantidade de sangue possível, e consequentemente de leucócitos, células de defesa, para combater os agentes patogênicos. Além disso, nós temos normalmente em processos inflamatórios a presença de edema, provocado pelo acúmulo de líquidos, e a dor, que é causada pela compressão das terminações nervosas por parte dos edemas. Então, classicamente, o processo inflamatório ele é dividido em algumas etapas. Uma fase irritativa, onde há a liberação de todos os mediadores de defesa do corpo, toda a liberação dos leucócitos para combater a lesão ou agentes invasores. Uma fase vascular, responsável, caracterizada pelo aumento da vascularização e permeabilidade do local afetado. Uma fase exudativa, que é uma fase de formação dos edemas. Uma fase necrótica, que é onde ocorre a morte de tecidos inflamados. E uma fase reparativa, que é uma fase em que o tecido é reparado, melhor dizendo, através de todo um processo orquestrado por hormônios e células pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Responsável então pela regeneração tecidual e cicatrização do tecido, podendo muitas vezes levar à formação de um tecido fibroso. Diante desses aspectos, queria destacar também que entre as células responsáveis pelo processo de inflamação, nós temos os leucócitos, E entre os leucócitos nós temos os neutrófilos, basófilos, mastócitos, eosinófilos, cada um deles com características citológicas bem específicas e funções bem específicas. Diante desse contexto, o exercício físico ele está diretamente relacionado com a ocorrência de um processo inflamatório. E esse processo inflamatório
é o grande responsável por levar às adaptações crônicas que o indivíduo que pratica exercício regularmente vai obter no seu corpo, no seu organismo. Nesse contexto, toda atividade física ela induz a uma inflamação. E a inflamação nada mais é que uma resposta do organismo a esse processo de lesão induzida por atividade física. E qual a função do processo inflamatório? Promover reparo tecidual e o remodelamento tecidual logo após o trauma. Durante a prática de atividade física regular, pensemos, durante a prática de exercício resistido, musculação, existem microlesões nos filamentos contráteis dos músculos. Independente disso, o processo inflamatório ele é local e sistêmico. Existe todo um aparato em todo o organismo que torna o processo inflamatório não apenas restrito ao local de lesão, mas também a todo o organismo. Diante disso, o processo inflamatório surge com o objetivo de restabelecer a homeostasia orgânica, a homeostasia tecidual e, consequentemente, garantir de volta a função que aquele órgão desempenhava. Então, até mesmo em uma única sessão, ou após diversas sessões de atividade física regular, é normal que se instale o processo inflamatório. Devido ao princípio de sobrecarga, todo o processo de lesão acaba acontecendo na musculatura esquelética. O processo de sobrecarga progressiva, o esforço constante, acaba provocando um distúrbio na homeostasia celular e, consequentemente, o corpo reage através de uma resposta a esse agente estressor. A sobrecarga durante as atividades físicas, ela é responsável pela geração de microtraumas, ou seja, pequenas lesões. E essas pequenas lesões podem ser maiores ou menores. E elas se estendem não apenas para o tecido muscular esquelético, como também para o tecido conjuntivo e para o tecido ósseo, que também acabam sendo estimulados pelo exercício. Esses microtraumas não são lesões patológicas. Não entendam esses microtraumas como algo patológico, algo danoso ao organismo. Pelo contrário, esses microtraumas são necessários para que haja a reparação dos tecidos e, consequentemente, uma adaptação a longo prazo dos tecidos corporais. Então, os microtraumas associados à atividade física regular são danos temporários, irreparáveis. E o processo inflamatório é controlado por todas essas células de defesa do corpo, todos os leucócitos, os glóbulos brancos, principalmente os neutrófilos, macrófagos, que são os grandes responsáveis pela limpeza, reparo e desenvolvimento dos tecidos que foram danificados. Em relação à fibra muscular esquelética, esses microtraumas são extremamente dependentes da intensidade do esforço. Isso significa dizer que quanto maior o esforço que eu faço, quanto maior a sobrecarga que eu faço, maior vai ser o microtrauma que o meu corpo ele vai desenvolver. E quando eu falo em microtrauma, eu estou falando de lesões a nível da fibra muscular, comprometendo a matriz extracelular, a lâmina basal e o sarcolema. Nesse processo de lesão da fibra muscular, ocorre a liberação de várias proteínas intracelulares para a corrente sanguínea. Essas proteínas que estão dentro da célula, elas acabam entrando na circulação, como por exemplo a mioglobina, o lactato desidrogenase, o aspartato aminotransferase e a creatina quinase. Essas enzimas, essas proteínas, entre outras coisas, quando detectadas em grande quantidade,
na circulação sanguínea, entende-se que, entre várias outras coisas, existiu uma lesão muscular. No entanto, essas enzimas podem estar presentes em outras situações químicas, em outras situações clínicas. Então, quando ocorre lesão do tecido muscular, essas substâncias elas acabam sendo colocadas na circulação. Além dessas lesões a nível celular, o próprio conteúdo das fibras musculares também acaba sendo lesionado. Ocorrem danos ao material contrátil, às proteínas do citoesqueleto. Isso aí leva a um processo de desorganização interna da fibra muscular, alterando a estrutura da miofibrila, levando a rompimentos, alargamentos ou prolongamentos da linha Z, tanto nos filamentos finos quanto nos filamentos grossos. Nesse contexto da prática da atividade física, a gente já sabe que vai ser iniciado aí um processo inflamatório. O processo inflamatório ou a inflamação é uma resposta de defesa do organismo frente a um agente agressor. E qual é o objetivo desse processo inflamatório? Mais uma vez, promover cura, reparo e restaurar a função daquele órgão. Então, quando estamos falando de atividade física regular, bem prescrita, é natural que exista um processo inflamatório. Não entendam esse processo inflamatório como algo patológico, associado a alterações graves no funcionamento do organismo. Pelo contrário, esse processo inflamatório associado à prática de atividade física regular é um processo altamente benéfico. Além de benéfico, é um processo extremamente necessário quando associado a um exercício individualizado, bem prescrito e sistematizado. Então, quando eu pratico atividade física bem prescrita, individualizada, de maneira responsável, o processo inflamatório é algo bem-vindo, ok? No processo de inflamação, que é dividido em 3 etapas, classicamente, fase aguda, subaguda e crônica, ou algumas vezes apenas fase aguda e crônica, depende da literatura. A inflamação aguda tem início imediato e dura pouco tempo. Pode ser ocasionada por diversos patógenos orgânicos, pode ser provocada por radiação ionizante, agentes químicos ou até mesmo traumas mecânicos, que é o que a atividade física, que é o que a musculação, que é o que o exercício resistido provoca lá na musculatura. Então, os principais sinais dessa inflamação aguda estão relacionados com a resposta vascular, com a vasodilatação, provocando rubor e calor, aumento da permeabilidade vascular, gerando edema, aumento da pressão nos tecidos, causando dor, bem como a perda de função. Então, numa fase aguda, a resposta celular na inflamação é mediada pelos neutrófilos, basófilos, mastócitos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas e células epiteliais. Os principais mediadores químicos pró-inflamatórios a favor da inflamação são principalmente a bradiquinina, fibrinopeptídeos e prostaglandinas. As proteínas do complemento C3A, C4A, C5A acabam induzindo a degranulação dos mastócitos e, consequentemente, o mastócito acaba liberando uma substância chamada histamina, que é um sinalizador de processo inflamatório. Além disso, também nesse processo inflamatório existem as interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8 e o fator de necrose tumoral, TNF-alfa. Então,
A fase aguda, ela acontece assim que ocorre a microlesão. E as plaquetas acabam liberando proteínas e os mastócitos acabam degranulando e liberando histamina e serotonina, que estão relacionados diretamente com o processo de vasodilatação e aumento da permeabilidade. Então, em relação à prática de exercício, nessa etapa mais aguda, nessa etapa mais inicial da microlesão, todos esses agentes inflamatórios, leucócitos, citocinas, todas as proteínas de fase aguda, todos os hormônios de crescimento, todas as moléculas sinalizadoras de inflamação vão acabar desempenhando seu papel nessa etapa inicial da microlesão. Então, todas essas substâncias acabam gerando um estado pró-inflamatório, a favor da inflamação. Ou seja, é iniciado então o processo de reparação tecidual. Do ponto de vista de hemograma, existe uma leucocitose transitória, um aumento da quantidade de glóbulos brancos, em decorrência dessa microlesão e alterações imunológicas. Na sequência, o que é que acontece? Uma diminuição parcial da imunidade celular. Nessa etapa mais aguda, a gente também observa a liberação, como já foi dito aí, da enzima creatina quinase, proteína C reativa, PCR, e moléculas de adesão celular, além do aumento de vários hormônios, cortisol. A fase crônica, que a gente vai considerar como um período mais adiantado, um período de exposição ao exercício, um período relacionado a um treinamento físico sistematizado, pode levar a um estado anti-inflamatório. Agora, essas células, esses hormônios, essas proteínas, na fase aguda, vão criar uma diminuição do processo inflamatório. E a supressão imunológica ela vai acabar. Então, na fase inflamatória, se o agente causador da inflamação persistir, vai dar início, obviamente, à inflamação crônica, que pode durar dias, meses e anos. Durante a inflamação crônica, existe ativação imune também. Os macrófagos, a longo prazo, tornam-se prejudiciais, mas relacionado à prática de atividade física regular, esse processo inflamatório clássico, exagerado do organismo, não necessariamente vai acontecer. Por quê? Tratam-se de microlesões. Então, a resposta imunológica não é tão acentuada em comparação a, de fato, doenças mais complexas, como pneumonia ou outros processos inflamatórios crônicos, como, por exemplo, artrite, asma, processos alérgicos, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares, síndromes intestinais, doença celíaca, diabetes, que envolvem processos inflamatórios crônicos extremamente agressivos ao organismo. Nessa fase crônica, então, nós temos um ambiente anti-inflamatório ideal para viabilizar a adaptação do organismo. Consequentemente, a gente vai ter aí uma proteção do organismo contra o desenvolvimento de patologias crônicas e os efeitos nocivos do treinamento exagerado, o overtraining. Diante desse contexto de inflamação, fase aguda da inflamação, fase crônica da inflamação, a recuperação é um ponto importante durante o treinamento físico de um indivíduo. Quando o tempo de descanso é respeitado, vai existir aí uma adaptação positiva do tecido, do organismo, frente à prática de atividade física, levando a um remodelamento morfológico e metabólico das miofibrilas. Ou seja, se eu faço musculação, treino, alterno os dias
de treinamento de um determinado grupo muscular. Eu estou dando tempo para minha musculatura descansar, repousar e, consequentemente, promover uma adaptação positiva que vai levar à hipertrofia. Agora, se eu faço um exercício mais rígido, mais intenso, o mesmo grupo muscular, aumento de carga, sobrecarga nessa musculatura bem específica, não estamos falando mais de microlesões. Estamos aí induzindo alterações mais significativas e, além disso, não estou dando tempo de descanso, não estou dando tempo de recuperação para esse paciente. Então, a etapa de recuperação é o processo adaptativo, onde a gente também vai ter aí a ativação de várias células responsáveis por ativação, alteração de massa muscular a nível de proteínas contráteis. Então, quando ocorre uma microlesão celular, o processo de reparação é recompor todo aquele conteúdo proteico presente na fibra muscular. Então, se aquela actina, aquela miosina, que são proteínas contráteis, elas foram lesionadas, o processo de reparação inclui a chegada de mais e mais proteínas. Tanto é que os atletas fazem muito suplementação de proteínas. A própria alimentação tem um aumento na concentração de alimentos ricos em proteínas. Para quê? Para que no processo de recuperação tecidual, essas proteínas contráteis elas sejam reparadas. Inicialmente, eu detalhei o processo inflamatório, mas classicamente é importante a gente classificar o processo inflamatório, que é altamente sincronizado em exatamente 3 fases sequenciais. Uma fase degenerativa, responsável pela lesão do sarcolema, da membrana da fibra muscular, bem como uma fase regenerativa, o processo aí de melhora pós-lesão, e finalmente uma fase de remodelamento do tecido danificado, levando aí a alterações morfológicas e metabólicas das miofibrilas. Nessa etapa de recuperação, as mesmas células que levaram ao processo inflamatório são as mesmas células, são as mesmas substâncias, proteínas e hormônios que vão, em ação combinada, criar um equilíbrio entre a imunossupressão, o processo de lesão e o processo de reparação. Então, um ponto importante desse processo inflamatório é que a resposta local também vai ser acompanhada de uma resposta sistêmica, que é fisiológica, normal, certo? E busca, mais uma vez, restaurar a homeostasia, o equilíbrio do tecido muscular. É normal, no entanto, no processo de recuperação depois de microlesões normais associadas ao processo de atividade física, que o corpo possa, na fase aguda, apresentar algumas alterações bioquímicas, que vão trazer algumas respostas biológicas, alterações fisiológicas, que vão trazer também respostas biológicas, e alterações comportamentais, que também vão trazer respostas biológicas. Então, entre as alterações bioquímicas que acontecem no organismo, normalmente o indivíduo pode vir a manifestar numa fase mais aguda o aumento do catabolismo proteico, o aumento da lipogênese no fígado, aumento da quebra de tecido gorduroso no tecido adiposo, aumento da gliconeogênese, formação de novas moléculas de glicogênio, queda na quantidade de zinco e ferro no plasma, bem como aumento das citocinas no plasma, que a citocina é uma célula mediadora de inflamação. Além disso, temos também aumento da síntese de fatores quimiotáticos. Do ponto de vista fisiológico, um indivíduo numa fase aguda pós-microlesões pode, não necessariamente vai apresentar, mas pode apresentar aí febre, aumento da secreção de determinados hormônios, alteração da hematopoiese,
desenvolvimento de quadro anêmico agudo e uma leucocitose transitória que já foi mencionada. E do ponto de vista comportamental, possa ser que o indivíduo, numa fase mais aguda da microlesão, apresente sonolência e perda de apetite. Nesse contexto de lesão, nesse contexto de degeneração, regeneração e remodelamento, um indivíduo que se submete a uma atividade física regular e bem prescrita atinge cronicamente, a longo prazo, adaptações. E essas adaptações, elas não estão restritas apenas ao tecido muscular. Todas as adaptações, elas podem acontecer, e acontecem, dependendo da modalidade, do regime de exercício, etc., e atinge todos os sistemas. Então, o sistema cardiovascular é beneficiado, o sistema respiratório é beneficiado, o sistema neurológico é beneficiado, o sistema hormonal é beneficiado. Então, a atividade física traz consigo uma série de modificações no corpo quando é realizado de maneira crônica, de maneira frequente. Então, essas adaptações, na verdade, elas estão relacionadas com o aumento das necessidades dos músculos envolvidos no exercício a suprir as suas necessidades, e isso aí acaba trazendo alterações para a normalidade do sistema cardiovascular, respiratório, endócrino, nervoso, etc. Esse processo aí de alteração da homeostasia, acabamos de ver, que acaba induzindo cronicamente a adaptações. E essas adaptações, elas acabam se dividindo em de três maneiras. As adaptações, que são os efeitos fisiológicos do exercício, dependendo de quando eles surgem, nós temos aí os efeitos agudos imediatos, os efeitos agudos tardios ou os efeitos crônicos, também chamados de adaptações. E essas adaptações atingem a todos os sistemas muscular, cardiovascular, respiratório, endócrino, metabólico, neurológico, etc. O que são, então, efeitos agudos imediatos? São todas aquelas respostas rápidas a uma atividade física. Ou seja, é tudo aquilo que o corpo manifesta durante a sessão de exercício. Então, durante a realização do exercício, ou pouco tempo depois da realização do exercício, o que é que normalmente nós observamos? A elevação da frequência cardíaca, os batimentos sobem para compensar o exercício, o esforço e aumentar o fluxo sanguíneo para a musculatura em atividade, bem como a elevação da ventilação pulmonar, da frequência respiratória e a transpiração. A sudorese acontece para aumentar o controle sobre o aumento da temperatura corporal. Em relação aos efeitos agudos tardios, nós temos que são todos aqueles efeitos que duram entre 24 e 48 horas depois do exercício. E muitas vezes podem se estender por até 3 dias. Entre esses efeitos agudos tardios, nós temos aí uma redução da pressão arterial. Então isso é muito interessante para os pacientes hipertensos. Uma única sessão é capaz de reduzir os níveis da pressão arterial. Além disso, como efeito agudo tardio, nós temos também uma redução, ou melhor, uma melhoria da sensibilidade ao hormônio da insulina. O que é a sensibilidade ao hormônio da insulina? Pacientes diabéticos fazem uso de insulina. Alguns apresentam controle da glicemia quando utilizam insulina. Outros têm uma resposta diferente. Por mais que eles usem insulina, a glicemia ela não apresenta um controle. Então, nesses casos, quando a gente diz que a sensibilidade à insulina melhora, significa dizer que aquele indivíduo, aquele organismo, ele vai responder melhor à ação da insulina. Consequentemente,
vai garantir aí, ou pelo menos melhorar, o controle da glicemia de um indivíduo diabético, por exemplo. Já em relação aos efeitos crônicos, também chamados de adaptação, eles resultam de uma exposição frequente, de uma exposição regular aos exercícios físicos. E esses efeitos crônicos, são essas adaptações que a grande maioria das pessoas busca com a atividade física. O principal efeito crônico do exercício físico é, por exemplo, a hipertrofia. O indivíduo não apresenta hipertrofia durante a prática do exercício. Se acontecesse isso, a hipertrofia seria um efeito agudo imediato. A hipertrofia ela também não acontece nas primeiras 24 horas, 48 horas, 72 horas depois do exercício. Se a hipertrofia acontecesse de 1 a 3 dias, seria considerado um efeito agudo tardio. Todos sabem que a hipertrofia é um fenômeno que acontece com a exposição frequente ao exercício resistido. Então, a hipertrofia é considerada um efeito crônico, é considerada uma adaptação. Além disso, a redução da gordura corporal também é considerado um efeito crônico. A melhoria da funcionalidade de um organismo, de um indivíduo, de um paciente, também é considerado um efeito crônico. E entre essas melhorias, nós temos o fortalecimento das articulações contra impactos, a diferenciação de um indivíduo fisicamente treinado e um indivíduo sedentário. Existem diferenças evidentes em relação à tolerância ao esforço entre um indivíduo treinado e um indivíduo sedentário. Além disso, a frequência cardíaca em repouso diminui. Diminui porque existe um aumento da capacidade do coração em bombear sangue com mais eficiência. Então, se o coração consegue bombear sangue com mais eficiência, não é necessário que hajam tantos batimentos cardíacos. Então, em repouso, a frequência cardíaca acaba sendo menor. Um atleta de elite bem treinado, por exemplo, estima-se que a frequência cardíaca em repouso deles é em torno de 30 batimentos por minuto. No indivíduo sedentário, 30 batimentos por minuto talvez não seja algo tão interessante. Mas para um atleta que tem um coração mais forte, 30 batimentos é suficiente para bombear a mesma quantidade de sangue que o indivíduo sedentário bombearia com 70, 80, 90, 100 batimentos por minuto. Além disso, existe um aumento do consumo máximo de oxigênio pelo aumento da quantidade de alvéolos pulmonares. Então, a captação de oxigênio e a sua metabolização acabam melhorando também em função de adaptações crônicas a nível respiratório. Entre as adaptações crônicas, a melhora do miocárdio tem a ver com o aumento da sua força, da sua potência e do seu volume de massa muscular. Além disso, a eficiência cardiovascular está associada a um processo de neovascularização, surgimento de novos vasos sanguíneos que acabam sendo responsáveis pela melhora da distribuição do fluxo sanguíneo e, consequentemente, de oxigênio. Se um atleta, se um paciente acaba melhorando a distribuição de fluxo sanguíneo, acaba melhorando a oxigenação, produzindo mais energia e, consequentemente, aumentando o seu rendimento ou aumentando a sua capacidade funcional. Além disso, as adaptações crônicas, os efeitos crônicos, as adaptações ao exercício, também estão associadas ao controle de vários fatores de risco, entre eles o aumento do colesterol bom, que é o HDL, e a redução do colesterol ruim, que é o LDL. Além disso, a prática de atividade física regular acaba diminuindo a viscosidade sanguínea, porque acaba aí ativando a diminuição de fatores coagulantes do sangue, prevenindo, consequentemente, a formação de trombos. Por isso que é importante a mobilização precoce em pacientes deitados, enfermaria e hospital. Além disso, o efeito crônico do exercício está relacionado à perda de massa muscular, por reduzir a quantidade de tecido adiposo. Além disso, a atividade física é um fator importante
para o abandono do tabagismo. Vamos agora para as atividades no Google Classroom.